Vamos lá, falar um pouquinho sobre equalização. Bom, aqui tá... Deixa eu só mexer aqui. Tava tampado aqui. Mas aqui a gente tem as frequências, ó. Essas frequências aqui, ó, elas são as frequências graves, né? Ó, tá vendo? 100, 200, 400, 800. Então, quanto, digamos, menor o número, mais grave é. Porque aqui tá 100 e aqui vocês estão vendo, por exemplo, 1.6K, mas na verdade é 1.600. O K significa 1000, tá? É igual inscrição do YouTube, né? 30K, 16K, essas coisas assim. Né? Então aqui, ó, aqui é a frequência mais grave. Então se tiver, por exemplo, uma frequência de 80, é mais grave que essa frequência aqui. Então sempre que tiver dessa forma, né? Aliás, desculpa, sempre que tiver desse lado, do lado esquerdo da linha de equalização, é a frequência grave. Ou se não, vai pelo número, tá? Quanto menor o número, mais grave é. Aqui já 816, K, 3.2K, sim, essa parte aqui são as frequências médias, especialmente a 1.6K, né? 1.6K e 3.2K, aliás, mais um 16K, né? Que é o médio, né? Aqui que está bastante o som da voz, bastante o som da guitarra, tá? Aqui, ó, 3.2K, 6.4K já são as frequências mais agudas. Então vamos lá, ó. Grave, médio, tá? E aqui é, digamos, médio agudo e agudo. Então tem, dependendo da linha de equalização, né? Ou seja, da faixa de equalização, tem, por exemplo, 30 bandas de equalização. Cada faixa dessa aqui a gente chama de banda, né? Então aqui, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas de frequências. Tem equalizador, por exemplo, que a gente compra especificamente equalizador para mesa de som e tal. Tem 30 bandas, né, de frequência. Então vamos aqui para a mesa de som. Olha só, vocês vão perceber que aqui a gente tem grave, que é o low, mid, que é o médio, high, que é o agudo. Então olha só, 80 Hz, tá? 80 Hz é o que eu estava falando, é mais grave que esse aqui. Esse aqui é de 100, né? Esse aqui é 100. Então aqui a gente tem 80 Hz, tá? Aqui, ó, 2.5 kHz. 2.5 kHz, a gente olha na frequência aqui, ó. 2.5 está entre o de 1.6K e o de 3.2K. Então é a frequência média, tá? E aqui, ó, 12 kHz. Percebe que, ó, de 2.5 pulou para 12 kHz. Esse aqui é bem mais agudo do que essa frequência de 6, ó. É o dobro aqui, ó. O dobro de 6K, a gente tem aqui de 12K. Então, no caso aqui, tá em linha, né? Tá numa linha reta. A gente tem aqui, ó, o grave, médio, agudo. Mas essa linha, na verdade, a gente teria que ver assim, né? Igual como tá lá embaixo no pedal de equalizador. Então aqui tá as frequências graves, né? Que a gente vai alterando a frequência aqui. Aqui as frequências médias e as frequências agudas. Então no pedal ali a gente viu os graves aqui, o médio no meio e o agudo para cá, né? E aí tem, depois só para fechar aqui, vocês estão vendo um zero aqui. Aqui é só o level, né? Ou seja, o volume, o nível de volume. Então tudo vai funcionar. Por exemplo, aqui no delay não. Aqui é só a questão da repetição. Mas, por exemplo, aqui vocês estão vendo tone. E aqui vocês estão vendo bright. Aqui vocês estão vendo tone, né? Esses botões aqui, ó, tone, bright, tone, é tudo frequência. É tudo frequência de equalização. Então, tudo que vocês forem fazer, por exemplo, na guitarra, a gente tem aqui, ó, tone, é que ele vai alterando a frequência dos captadores, tá? Então é muito importante dar uma lida sobre equalizador, tá? Vocês vão perceber que no violão aqui, no captador no pré-amplificador do violão, bass, middle, treble. Só que aqui não está escrito quais são as frequências, mas é o mesmo esquema daqui, ó. É que aqui está escrito low, middle e high, né? Então grave, médio, agudo. Grave, médio, agudo. Frequências graves, frequências médio graves,
médio aguda, desculpa, perdão, isso, médio grave, média e aqui a gente pode considerar mais ou menos médio agudo e agudo, tá? E aqui, ó, é o mesmo esquema, ó. Aqui é mais fechado o som e aqui é mais aberto o som, ou seja, aqui ressalta mais as frequências graves. Aqui, ó, bright é de brilho. O brilho vem da onde? Do agudo, né? Então, aqui fica mais grave, ressalta mais as frequências graves e o tone também. Ele vai refletir exatamente isso daí. Espero que tenha ajudado. Basicamente é isso, né? Olha só, aqui é um micro DI, né? Aqui a gente tem um ganho, ó. O ganho seria como se fosse o level, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Então aqui tá em 0 dB. Menos 20 dB ele corta a frequência. Ele diminui, digamos, a potência, né? E mais 20 dB ele aumenta, eleva como se fosse um amplificador mesmo, né? Tá? Aqui nas caixas de som não tem nada. Mas vocês vão perceber isso tudo, ó. Qualquer lugar, ó. Bass, middle, treble. Tá igual o do violão, como tá escrito no violão, né? Aqui, ó, vocês já vão ver. Aqui tá escrito tone. Só tone, ó. Aqui é o tubo. É ali, ó, a válvula, tá? Então, quanto mais quente a válvula está, né, mais ela vai produzir o som, né, aqui. E aí, quanto mais tubo eu coloco, que é o ganho, que seria, digamos, uma potência a mais, eu vou saturando o som. E aí vai gerando aqui o som distorcido. O tone, aqui ele fecha o som e aqui abre o som, né? Ou seja, ele deixa o som aqui mais opaco, digamos, e aqui mais brilhoso, né? Que é o corte de frequências. No caso, não especificamente grave, médio, agudo, mas ele dá uma fechada. Mas é como se fosse mais ou menos um fator de equalização, tá?